Por que foi tão fácil para o Daemon vencer o Craghas Drayha lá na batalha pelos degraus? Quem é a tal vaca de bronze que ele fala e por que ele detesta tanto essa mulher? Como que foi a infância e a adolescência de um dos personagens mais importantes de House of the Dragon e como que isso pode afetar as suas decisões futuras na série? Aqui nesse vídeo a gente vai entender tudo. Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Já saiu aqui no canal a minha análise do episódio 4, eu vou deixar esse vídeo linkado na descrição pra vocês conferirem depois, porque toda semana aqui no meu canal é assim, tem a análise do episódio da semana e mais um vídeo extra como esse, ajudando a aprofundar algum conhecimento trazido no episódio. Portanto, se você tá gostando da série, tá gostando dos meus vídeos aqui, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sino de notificações se ainda não tá ativo, que assim você fica sabendo toda vez que eu posto um vídeo novo. E claro, você pode sempre me seguir no Instagram também para me dar uma força e ajudar, né, o Matheus a se tornar um influencer, né, ganhar uns seguidores, me segue por lá também. Mas como é que o Daemon Targaryen venceu o Craghas Drayha tão fácil? Ele entrou lá naquela caverna atrás do cara e já voltou carregando metade do tronco dele. Sim, foi fácil. Sim, Daemon não teve nenhuma dificuldade, né, do duelo contra esse cara e há uma explicação para isso. Mas para a gente entender bem, a gente precisa voltar alguns anos no passado para entender como que foi a infância e a adolescência de Daemon Targaryen. Daemon é filho de Balon, que é filho do rei Jaehaerys. Então o Daemon, ele é neto do velho rei. Daemon é apenas 4 anos mais novo do que o seu irmão mais velho, o rei Viserys, e ele tinha apenas 3 anos quando a sua mãe morreu. A mãe de Daemon, e Viserys, né, no caso, ela tinha dado luz a um bebê, só que ela não conseguiu se recuperar do parto e acabou morrendo. A criança que ela deu à luz também não vingou muito e morreu antes de chegar ao seu 1 ano de idade. E nisso, o pai de Daemon e Viserys resolveu não se casar de novo, né, o Balon Targaryen, e ele se contentou com os seus 2 filhos saudáveis, Viserys e Daemon. Uma curiosidade é que Balon, o pai de Daemon e Viserys, ele montava Vhagar, que é simplesmente o maior dragão que a gente vai ver em House of the Dragon. Então o Daemon e Viserys, né, eles foram meio ali que criados só com o pai, e claro, na corte, com todos os funcionários, enfim, mas sem uma figura materna. E como todo príncipe, enfim, menino nobre, o Daemon foi criado em treinamento de batalha, e ele era muito bom nisso. Quando o Daemon tinha apenas 16 anos, ele conseguiu o título de cavaleiro e ele ganhou de presente do rei Jaehaerys, né, o seu avô, a espada de aço valeriano Irmã Sombria. Isso é importante falar porque a casa Targaryen, ela só possui 2 espadas de aço valeriano. Não se faz mais aço valeriano, né? Valíria morreu, sucumbiu e esse conhecimento se perdeu. Então, esse é um material muito raro. As espadas de aço valeriano que existem, não tem novas, sabe? Então ter uma espada de aço valeriano na família é uma coisa que eleva muito a sua família, né? É um status, é um símbolo de poder. E Daemon ganhou uma delas por causa da sua expertise em batalhas. A outra espada de aço valeriano da casa Targaryen é a Fogo Negro, ou Blackfire em inglês, e essa espada pertenceu, né, ao velho rei, porque ele era rei, e depois que o velho rei, né, morreu e o rei passou a ser Viserys que impunha essa espada. E é por isso que toda vez que Viserys quer passar a imagem que ele é um rei, né, toda vez que ele está sentado no trono de ferro com a coroa, ele tá lá segurando aquela espada, é igual um palhaço, porque aquela espada é um símbolo de poder. E Viserys acha que segurando a espada Blackfire, a espada Fogo Negro, ele vai ser mais respeitado. Porque é aquilo, né? Um status. É um status que ele gosta de ostentar, assim como a coroa e o trono de ferro. Só que Viserys ganhou essa espada por ser rei. O Daemon não. O Daemon conquistou a outra espada de aço valeriano da família por causa da sua competência em batalha. Irmã Sombria foi a espada que Visenya Targaryen, né, a irmã esposa de Aegon, o Conquistador, usou durante as batalhas da conquista. Então, é uma simbologia muito forte o Daemon ter essa espada e ele conquistou ela quando ele tinha apenas 16 anos de idade. Por isso que foi fácil, né? Porque o Daemon estava com uma espada extremamente pica e porque ele também é muito habilidoso desde muito jovem. Então Craghas Drayha nunca ia conseguir duelar com ele. E por isso também que foi tão assombroso o Daemon Targaryen perder pro Criston Cole lá no torneio, né? Porque o Daemon é famoso, a espada que o Daemon estava segurando era uma espada muito lendária, né? Então, e ele perdeu para um Zé Ninguém com uma massa estrela. Todo mundo ficou meio assim, e por isso que o Criston Cole ficou muito famoso também. Com 16 anos também, o Daemon Targaryen casou-se com Rhea Royce, da casa Royce lá do Vale de Arryn, né? A casa Royce é uma das casas vassalas da casa Arryn, e a gente tá vendo aqui na série que Daemon é uma pessoa que pensa grande. Isso não é muito explicitado no livro, mas dá pra perceber, né? Dá pra interpretar que o Daemon não teve muita escolha nessa decisão. E esse casamento dele foi mais um arranjo político, mais uma das coisas que ele, como príncipe, tinha o dever de fazer. E ele lá foi e fez o que era esperado dele. Mas
mas ele não estava querendo. Daemon dizia que o Vale de Arryn era chato, Daemon dizia que as mulheres de lá eram feias, Daemon dizia que os homens lá do Vale de Arryn preferiam transar com as ovelhas do que com as mulheres, porque as ovelhas eram mais bonitas. E mesmo assim ele casou com a esposa, né? Ele não queria casar. Tá óbvio que ele não queria casar. Desde sempre ele não gostava da esposa. Por que casou então? Provavelmente foi obrigado. E como vimos na série, ele se refere à sua esposa sempre como vaca de bronze. Ele tá fazendo referência à armadura de bronze que os lords da casa Royce usam. E por isso que nessa conversa aí pra Rhaenyra, ele tá tentando passar uma visão pra ela, né? Tá tentando passar uma ideia. Casamento, Rhaenyra. Ah, meu pai tá querendo me casar, mas eu não quero. Ele fala, cara, calma. Casamento é só um jogo político, é um dever que nós, príncipes Targaryens, precisamos fazer, mas isso não impede você de procurar prazeres de outras formas. Casamento é apenas uma instituição. Você dá lá o check na sua lista, faz o que espera de você, mas é só isso. E ele acabou passando pra Rhaenyra, né, nesse último episódio, essa forma como ele enxerga o mundo, né? Agora parece que a Rhaenyra enxerga o casamento da mesma forma que ele. Sem falar que Daemon tem meio que esse desejo de grandeza, né? Pelo que a série tá mostrando pra gente e dando a entender. Ele falava constantemente que era herdeiro do irmão, do rei Viserys, foi pros degraus, voltou dos degraus como o rei dos degraus, mas oficialmente ele é casado, né, com uma lady, uma herdeira de uma das casas menores de Westeros. A casa Royce, né, é uma das grandes casas, é uma casa que tem os Arryn como suzeranos, então olha só que mico para um príncipe, né? Isso deve ser o que passa na cabeça do Daemon. Quando teve aquele conselho de Harrenhal, que tem vídeo aqui no canal já explicando esse conselho com mais detalhes, o Daemon apoiou fortemente a causa, a reivindicação do seu irmão. Pode ser que ele estava apoiando só porque era irmão mesmo, ou pode ser que ele estava apoiando porque assim ele seria o herdeiro do irmão. Mas o Daemon ele conseguiu juntar ali um exército para defender o lado do Viserys caso as coisas esquentassem. Acabou que não teve guerra, né? As coisas não esquentaram, o rei Jair Haerys conseguiu fazer com que tudo terminasse ali em paz, mais ou menos, e no final o Viserys foi nomeado herdeiro de Jair Haerys. Pode ser por isso que quando o Viserys assumiu a coroa, né, como rei dos Sete Reinos, Daemon organizou ali uma petição para pedir para o irmão anular o casamento dele com a vaca de bronze. É óbvio, né, que Viserys não aceitou esse pedido porque não faz nem muito sentido, mas o Daemon queria tanto ficar longe de casa, né, ele não queria voltar para casa, ele não queria ver a esposa, que Viserys arrumou para ele um lugar ali na corte, um lugar ali no Pequeno Conselho, e isso a gente está vendo bem na série, isso está sendo bem explicitado. Daemon serviu como mestre das moedas, depois ele serviu como mestre das leis, depois ele foi o Lorde Comandante da patrulha da cidade, ele teve um monte de emprego, né? Não parava em emprego. Agora, voltar pra casa pra tomar conta da esposa que é bom, nada. E isso a série acabou não dando tanta importância, mas o que o Daemon fez na patrulha da cidade fez ele ficar famoso pra caramba entre os plebeus. Os plebeus chamavam ele de rei da cidade. Daemon era presença constante nos bordéis, nas casas de prazeres e também na Baixada das Pulgas ali, né? Na jogatina. O Daemon meio que virou amigo dos plebeus. Os plebeus respeitavam muito o Daemon Targaryen e reformando, né, a patrulha da cidade, ele deu honra a uma ordem que era esquecida até ontem. Então, assim, falando português claro, né, ele deu armas, ele deu vestes, né, esses homens da patrulha da cidade passaram a ser conhecidos como mantos dourados, eles inspiravam medo, as pessoas respeitavam essa ordem e Daemon criou basicamente, no português claro, um exército particular, porque essas pessoas todas admiravam ele bastante também. Na série, foi só uma ceninha ali, né, no episódio, mas o Daemon Targaryen serviu como chefe da patrulha da cidade por 2 anos inteiros. E o Otto Hightower não gostava muito, ele queria ali ver o Daemon longe da corte, longe do Pequeno Conselho, porque ele achava que se Daemon um dia subisse ao Trono de Ferro, ele seria um segundo Maegor o Cruel, seria um rei péssimo e cruel e que ia matar todo mundo, e cá entre nós, o Otto estava certo, né? Eu comento isso com mais detalhes na minha análise do episódio 4. E como bem vimos na série, foi o Otto que sugeriu ao rei Viserys reconhecer a sua filha Rhaenyra como sua herdeira. O Otto tinha o pavor do Daemon, tudo que ele queria era tirar a coroa das mãos do Daemon, mas aí depois que a Alicent deu um filho homem pro Viserys, tudo que o Otto quer é que o Viserys reconheça o filho dele com a Alicent, né, o Aegon, como seu herdeiro. Tudo que o Otto queria, né, que agora ele foi afastado dessa posição como mão do rei e ele deve voltar para a Vila Velha, onde é a sede da casa Hightower. Daemon Targaryen monta Caraxes, dragão que foi montaria do pai da Rhaenys antes dele. Aemon Targaryen, irmão de Baelon, ou seja, tio de Daemon e pai da Rhaenys, montava esse dragão. Quando ele morreu, Daemon foi lá e reivindicou Caraxes para si. É dito que Caraxes é extremamente veloz e formidável, só perdendo na velocidade para Meleys, que é dragão montaria de Rhaenys Targaryen. E esse dragão Meleys, antes de ser montaria de Rhaenys, era a montaria da mãe do Daemon. Olha que doido, né? O primeiro dragão que o Daemon montou na vida foi Meleys. Quando ele ainda era apenas um recém-nascido, a mãe dele pegou ele e levou ele para dar uma voltinha pelos céus em Meleys. Só que aí depois que a mãe do Daemon morreu, a Rhaenys foi lá e reivindicou esse dragão.
é comum entre os dragões Targaryen ter mais de um montador, né? Porque dragão vive mais do que um humano. Então, se o seu montador morre, o outro pode reivindicar o dragão e assim vai passando. Balerion, por exemplo, né? O dragão mais famoso que a gente viu o crânio ali em House of the Dragon, que aparece pra caramba, que foi dragão montaria de Aegon o Conquistador. Depois de Aegon, Balerion foi montado por Maegor o Cruel e depois, né, o último que montou Balerion foi o Rei Viserys, esse Viserys que a gente tá vendo aqui em House of the Dragon. Embora, quando Viserys reivindicou o Balerion pra si, Balerion já tava mais pra lá do que pra cá, já tava extremamente velho, não tava aguentando nem voar direito, deu uma voltinha ali, parou, pousou no chão e depois nunca mais foi aos céus. Daemon é impetuoso e poderoso, porque só com o poder que o sobrenome Targaryen dá a ele já faz muita coisa. E pelo que vimos aí nesse último episódio, ele foi o responsável por tirar a donzela Alyce da sua sobrinha Rhaenyra, e parece que ele gosta dela de verdade, né? Rhaenyra nem se fala, Rhaenyra já tá gamada na dele há muito tempo. Toda a cena que eles pareciam, tinha ali uma química muito forte entre os dois, só que Viserys é extremamente contra essa união. Sem falar que Rhaenyra sendo a herdeira do Trono de Ferro, se Viserys aceitasse casar a sua filha Rhaenyra com o tio dela, né, com o Daemon Targaryen, ele estaria fazendo do irmão rei de Westeros, né, para todos os defeitos. E isso, a gente já sabe que é uma boa ideia. Isso, Otto já colocou na cabeça do Viserys que não é uma boa ideia. E é isso, né? Não vou falar mais para não acabar dando spoiler do que pode acontecer aí. Vamos esperar os próximos episódios de House of the Dragon pra gente acompanhar como que vai ser aí o futuro do Príncipe Rebelde. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba. Compartilhe o vídeo com seus amigos que estão assistindo House of the Dragon também. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Se inscreve no canal se não tá inscrito. E me segue no Instagram também pra, né, me dar uma força por lá. Valeu, tchau e até o próximo vídeo.